Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Diálogos filosóficos de Platão. A República, livro 2. Pensei que depois dessas palavras eu estivesse dispensado de prosseguir, mas tudo aquilo, pelo que se viu, não passara de simples proêmio. Glauco, sempre tão decidido em todas as ocasiões, não aceitou também, naquela conjuntura, a retirada de Trasímaco e se manifestou. Sócrates disse: queres apenas deixar a impressão de que nos convencestes, ou desejas de fato capacitar-nos de que a justiça, de qualquer forma, é sempre superior à injustiça? Em verdade, lhe falei, desejaria convencer-vos, se tal coisa estivesse em meu poder. Nesse caso, replicou, não fazes o que queres? Dize-me o seguinte, acreditas que possa haver alguma espécie de bem que almejássemos possuir, não por suas consequências, mas por apreciarmos em si mesmo, tal como a alegria e os prazeres inocentes, que não deixam rastro algum no tempo, se não for o próprio fato de alegrar-nos? Penso, respondi, que há uma classe de bens dessa natureza. E então, e não haverá também os de que nos agradamos tanto por eles mesmos como por suas consequências, tal como o conhecimento, a vista, a saúde? Desejamos todos eles por ambos os motivos. Sem dúvida, respondi. Não vês também, continuou, uma terceira classe na qual se inclui a ginástica, o tratamento de doenças, o exercício da medicina e, de modo geral, as profissões lucrativas? De todos esses bens, podemos dizer que são penosos, mas sempre trazem consigo alguma utilidade, e que não os desejamos eles mesmos, mas pelas vantagens monetárias ou de qualquer outra natureza que nos possam proporcionar. De fato, lhe respondi, essa terceira classe de bens. E em qual delas, perguntou, colocas a justiça? A meu parecer, lhe disse, na mais bela, a que tanto por ela mesmo como por suas consequências terá de amar quem quiser ser feliz. Porém, não é essa a opinião da maioria, que inclui a justiça na classe dos bens incômodos, os que precisam ser alcançados com o fim lucrativo e do bom nome e para salvaguarda da reputação, mas dos quais em si mesmos devemos fugir como de algo modesto. Sei perfeitamente, lhe repliquei, que assim pensam quase todos. E disso mesmo Trasímaco a acusa há muito tempo, reservando seus elogios só para a injustiça, mas como se vê, tenho cabeça dura. Então, continuou, ouve também o meu parecer. Quem sabe se pensas como eu. Tenho a impressão de que Trasímaco se deixou amansar mais depressa do que fora razoável, encantado por ti, como sob a ação de uma serpente. Mas, a meu ver, os argumentos de um e de outro lado não foram suficientemente desenvolvidos. Desejo ouvir o que em si mesmos são os dois conceitos, a justiça e a injustiça, e que força tem cada uma quando presente na alma, sem levarmos em consideração nem o salário, nem qualquer outra vantagem delas decorrentes. Vou proceder da seguinte maneira. Vê se aprovas meu plano. Recapitularei a argumentação de Trasímaco,
a começar por definir o que, na opinião geral, é a injustiça e por dizer de onde se origina. De seguida, mostrarei como todas as pessoas que a praticam o fazem a contragosto e por obrigação, como se não se tratasse de algum bem, mas de um mal necessário. Terceiro, que essas pessoas se comportam com coerência, pois é muito melhor, segundo dizem, a vida do homem injusto do que a do homem justo, conquanto, Sócrates, não seja essa a minha maneira de pensar. Mas o certo é que fico desorientado quando me zunem nos ouvidos os discursos de Trasímaco e de tantos outros. Porém, com relação à defesa da justiça e da superioridade que ela deve ter sobre a injustiça, ainda não encontrei nada que me satisfizesse. Desejaria ouvir a exaltação da justiça em si mesma, e de ti, sobretudo, é que espero esse elogio. Por isso, vou esforçar-me ao máximo no louvor da vida do homem injusto, para mostrar-te como desejo ouvir-te condenar a injustiça e exaltar a justiça. Declara se estás de acordo com essa proposta. De inteiro acordo, respondi. Com que melhor tema poderá ocupar-se com agrado qualquer pessoa sensata, ou seja, como expositor ou como ouvinte? Belas palavras, respondeu. Então, escuta o que me proponho a falar desde logo sobre a natureza e a origem da justiça. Dizem que, por natureza, praticar injustiça é um bem e ser vítima da injustiça um mal. Porém, que há mais mal em ser vítima de injustiça do que bem em praticá-la. Por isso, quando os homens cometem reciprocamente injustiça e dela são vítimas, vindo, portanto, a experimentar ambas as coisas, os que não podem esquivar-se de uma nem alcançar a outra, consideram mais vantajoso firmar um acordo para não mais serem vítimas de injustiça, nem virem a cometê-la. Desse ponto foi que nasceram as leis e os contratos entre os homens, passando então o que é determinado por lei a ser chamado legalidade e justiça. Tal é a ordem e a essência da justiça, uma espécie de compromisso entre o maior bem, ou seja, a impunidade para todas as malfeitorias, e o maior mal, isto é, a impotência de vingar-se quem foi vítima de injustiça. Na qualidade de um meio termo entre ambas, não é amada a justiça como um bem, mas apenas tolerada, por serem impotentes os homens para cometer injustiça. Pois quem pudesse cometê-la, no caso de ser homem na verdadeira acepção do vocábulo, em nenhum tempo iria firmar com ninguém um contrato, para não ser vítima de injustiça, nem vir a praticá-la, a menos que fosse louco. Eis aí, Sócrates, a natureza da justiça, como é em si mesma, segundo dizem, e como se originou, para provar que só procedem a contragosto os que se afanam na prática da justiça e pela impossibilidade de cometer injustiça, mais facilmente o perceberemos com as seguintes considerações. Demos a ambos, ao homem justo e ao injusto, o poder de fazerem o que bem lhes parecer, e acompanhemo-los depois para ver aonde vai conduzi-los a paixão. Nessa mesma hora, fora certeza surpreender o homem justo a trilhar o caminho do injusto, no propósito de obter vantagens, o que todos, por conformação natural, consideram um bem, pois é apenas a força da lei que os obriga a respeitar a igualdade. A melhor maneira de alcançar a liberdade a que me refiro seria dar-lhes o poder que outrora teve Giges, segundo contam, genearca do Lido.
Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Por ocasião de um grande temporal, acompanhado de tremor de terra, o solo se abriu, formando-se uma fenda no lugar em que ele levara a pastar o seu rebanho. Ao ver isso, tomado de admiração, penetrou na abertura, tendo percebido, segundo contam, entre outras maravilhas, um cavalo de bronze, oco e provido de pequenas janelas, através das quais, enfiando a cabeça, notou um cadáver que se lhe afigurou de proporções mais do que humanas. Inteiramente despido, deixava apenas ver um anel de ouro numa das mãos. Retirando-o, voltou Giges para cima, na reunião habitual dos pastores, para apresentarem ao rei o relatório mensal do estado do rebanho. Compareceu também Giges com o anel no dedo. Como estivesse sentado no meio dos outros, aconteceu virar casualmente a pedra do anel para a palma da mão, com o que imediatamente se tornou invisível para os circunstantes, que passaram a referir-se a ele como se já não se encontrasse ali presente. Cheio de admiração, tornou a mexer no anel e virou o engaste para o lado de fora, depois do que voltou a ficar visível. Tendo percebido o que se dera, fez várias experiências para ver se de fato era o anel dotado de tão extraordinária virtude, e sempre com o mesmo resultado. Tornava-se invisível quando a pedra era virada para dentro, voltando a aparecer quando a dirigia para fora. De posse desse conhecimento, trabalhou para ser um dos mensageiros para o rei, e chegado à corte seduziu a rainha. Com a sua ajuda, atacou o rei, assassinou-o e apoderou-se do trono. Na hipótese, portanto, de haver dois anéis iguais a esse, sendo um deles usado pelo homem justo e o outro pelo homem injusto, ninguém absolutamente, segundo tudo o indica, revelaria resistência de diamante para conservar-se fiel à justiça e não se apoderar dos bens alheios ou não tocar neles. Muito embora tivesse a possibilidade de tirar do mercado com toda a segurança tudo o que quisesse, penetrar em qualquer casa e deitar-se com quem lhe apetecesse, matar ou libertar da prisão quem bem entendesse, e fazer tudo o mais tal qual um Deus entre os humanos. Assim procedendo, nenhum diferiria do outro. Ambos percorreriam o mesmíssimo caminho, prova mais do que certa, com a qual todos terão de concordar, de que ninguém é justo por livre iniciativa, mas por coação, pois não há quem considere a justiça em si como um bem. Onde quer que possa praticar alguma injustiça, não deixará de fazê-lo. Todos os homens são de parecer que a injustiça lhes é de muito mais proveito do que a justiça, no que estão certos, como o dirá o defensor da presente proposição, pois o indivíduo com semelhante poder, que não se decidisse a praticar nenhuma injustiça, nem a tocar nos bens alheios, seria tido na conta de infelicíssimo pelos observadores e inteiramente destituído de senso. Muito embora uns para os outros o elogiassem, enganando-se mutuamente, de medo de virem a ser vítimas de alguma tramóia de qualquer deles. Sobre esse tópico é quanto basta. Para podermos agora formar juízo seguro sobre a vida desses dois tipos de que falamos, o justo e o injusto, no grau mais elevado, será preciso isolá-los completamente. Sem isso, nada conseguiremos. E como poderá ser feita semelhante separação? Da seguinte maneira: nada tiremos da injustiça do homem injusto, nem da justiça do homem justo. E imaginemos cada um deles como perfeito na sua maneira de viver. Para começar,
Façamos do homem injusto um profissional completo em sua atividade. Um hábil piloto ou um médico sabem distinguir perfeitamente o que é ou não possível nas respectivas profissões, empreendendo aquilo e abandonando o resto. No caso de cometerem algum engano, são suficientemente hábeis para repará-lo. Da mesma forma deverá proceder o homem injusto, que praticará com todas as regras da arte as suas malfeitorias, sem nunca se deixar colher em flagrante, caso queira, de fato, apresentar-se como mestre consumado de injustiça. Quem é apanhado em alguma falta é tido na conta de incapaz, pois a mais consumada injustiça é parecer alguém justo sem o ser. Precisaremos, portanto, prover o homem injusto da mais acabada injustiça, sem de nada privá-lo. Mais ainda, consintamos que a prática dos piores crimes, ali e a mais elevada reputação de justiça, se chegar a dar um passo em falso, seja capaz de corrigi-lo. No caso de vir a ser conhecido algum dos seus atos, terá de dispor de dotes oratórios para justificar-se, além de poder decidir-se pela violência, sempre que esta se fizer necessária, ora com o emprego da coragem pessoal e da força, ora com os recursos materiais e a influência de amigos que tenha sabido angariar. Concebido desse modo em nosso discurso o homem injusto, coloquemos o justo ao seu lado, o homem simples e generoso, que não deseja, como diz Ésquilo, apenas parecer bom, mas ser de verdade homem de bem. Suprimamos a aparência. Se parecer justo, no mesmo instante se verá acumulado de honrarias e de presentes, por causa precisamente da aparência, tornando-se-nos incerto, por conseguinte, se ele é justo por amor à justiça ou por causa dos presentes e honrarias. Despojemo-lo de tudo, com exceção da justiça, para que venha a formar perfeito contraste com o anteriormente concebido, sem haver cometido a menor falta. Passa por ser o tipo acabado do criminoso. Posta assim à prova sua justiça, vejamos se deixa abalar da má reputação e de suas consequências. Mostre-se firme até a morte. Sendo justo, pareça injusto enquanto viver, para que, tendo ambos atingido a meta extrema, um da justiça e o outro da injustiça, seja possível decidirmos qual deles foi o mais feliz. Deuses, meu caro Glauco, exclamei, com que vigor soubeste polir esses dois tipos. Para nosso julgamento são verdadeiras estátuas. Faço o que posso, respondeu. Uma vez assim constituídos, não será difícil, segundo penso, descrever a espécie de vida que aguarda a cada um. É o que vou fazer. Se achares de algum modo grosseira a descrição, considera que não sou eu quem falo, mas os que exaltam a injustiça em detrimento da justiça. Dizem que nessas circunstâncias o justo será vergastado, torturado e amarrado. Queimar-lhe-ão os olhos e, por último, depois de passar por todos esses tormentos, será empalado, para compreender facilmente que o que importa não é ser, porém parecer justo. Aquele dito de Ésquilo se aplicaria com muito maior propriedade ao injusto. Este, dirão, é que se esforça por alcançar o que realmente existe. Não vive de acordo com as aparências. Deseja ser injusto de verdade, não simplesmente parecer. Cultivando da mente o fundo sulco de onde conselhos fúlgidos germinam.
Para começar, por ter fama de justo, ocupará cargos de direção na cidade. Depois, casar-se-á na família que quiser e dará seus filhos em casamento para quem bem lhe parecer. Tratará ou se aliará com quem entender, sem falarmos que de tudo colherá vantagens, pois não se deterá diante de qualquer injustiça, vendo-se às voltas com algum pleito, seja público ou particular. Sempre se sobreporá ao adversário e ganhará à sua custa, e porque sabe tirar partido de tudo, enriquecerá depressa, ficando em condições de fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Oferece sacrifício às divindades, dádivas frequentes e magníficas, tornando-se assim capaz de obter com muito melhor resultado que o justo as graças dos deuses ou dos homens que entender, donde podermos concluir ser ele, por direito, muito mais amado dos deuses do que o justo. Vem daí, Sócrates, dizerem que os deuses e os homens cooperam para deixar mais feliz a vida do homem injusto do que a do justo. Depois dessas considerações de Glauco, eu tencionava dizer alguma coisa, porém, nisso tomou a palavra seu irmão Adimanto para perguntar: de certo, não vais dizer-nos, Sócrates, que o argumento foi suficientemente desenvolvido? Que mais poderá faltar? Lhe perguntei. Não houve referência ao que sobretudo importava ser tratado? Então observei, de acordo com o provérbio, um irmão que socorra o outro. Por isso, se de fato ele se esqueceu de alguma coisa, corre em seu auxílio. Mas o que ele disse já é bastante para lançar-me ao solo e deixar-me inteiramente incapaz de sair em socorro da justiça. Ao que ele respondeu: o que disseste de nada adianta. Ouve mais o seguinte: é necessário desenvolver também a tese contrária, a dos que exaltam a justiça e censuram a injustiça, para que ressalte ainda mais o que, a meu ver, é o pensamento de Glauco. O certo é que os pais falam aos filhos e os aconselham, e com eles todos os que têm a seu cargo outras pessoas, que é preciso ser justo, porém nenhum elogia a justiça em si mesma, mas apenas o bom nome que ela proporciona. O que importa é que o indivíduo de aparência justa, por força mesmo do que parece ser, venha a alcançar cargos, casamento e tudo o mais que neste momento Glauco enumerou e que é conferido àquele pela simples reputação de justiça. Muito mais numerosas ainda, na opinião de todos, são as vantagens do bom nome, pois não tem conta também as dádivas que os deuses conferem aos indivíduos piedosos, segundo afirmam. É o que nos diz o honesto Hesíodo, e Homero o confirma. O primeiro declara que os deuses fazem crescer os carvalhos dos justos, cheios de glândes no tope e de enxames de abelhas nos troncos, acrescentando: nédias ovelhas também sob o peso do velo se curvam. Homero diz mais ou menos a mesma coisa quando se refere à glória de um rei sem defeito e aos deuses temente, que sobre muitos e fortes vassalos domínio tivesse e distribuísse justiça. O chão negro produz-lhe abundante trigo e cevada, vergadas de frutos, as árvores grandes. Constantemente lhe dá peixe o mar, as ovelhas dão cria. Mais infantis ainda,
são os bens que Museu e seu filho concedem aos justos como dádiva dos deuses. Na descrição de ambos, conduzem os bem-aventurados para o Hades, fazem-nos assentar-se à mesa com guirlandas na fronte e lhes aprestam banquetes onde eles passam todo o tempo a beber, no pressuposto de que a mais bela recompensa da virtude é uma bebedeira sem fim. Outros espicham ainda mais as dádivas divinas. Sobrevivem os filhos dos filhos, dizem, e toda a posteridade do homem santo e de palavra. Essas e muito mais coisas do mesmo teor é o que dizem em louvor da justiça. Os indivíduos ímpios e injustos, pelo contrário, eles os enterram na lama do Hades e condenam a carregar água num crivo, além de assinalá-los em vida com a pecha de infames e de lhes afligir os castigos atribuídos por Glauco aos justos com fama de injustos. A respeito dos injustos, é só o que sabem dizer. Não inventaram nada de novo. Desse modo é que elogiam ou censuram a ambas. Além dessa concepção, Sócrates considera outro tipo de discurso sobre a justiça e a injustiça, muito do gosto dos poetas e de pessoas do povo. A uma voz todos entoam o hino da temperança e da justiça, para dizerem que são belas, mas a um tempo penosas e difíceis, enquanto são doces e de fácil acesso à intemperança e à injustiça, que apenas a lei e a opinião geral consideram censuráveis. A injustiça é muito mais vantajosa do que a justiça, é o que todos afirmam, mostrando-se inclinados a considerar felizes e a acatar particularmente e em público os indivíduos maus, porém ricos ou de qualquer forma poderosos, e a desprezar e não fazer caso dos obscuros e pobres, conquanto admitam que estes são melhores do que os outros. Sobremodo, estranho, porém, é o que dizem dos deuses e da virtude, que para muitos homens de bem, os deuses apresentam uma vida de dissabores e misérias, enquanto para os diferentes destes só concedem venturas. Por outro lado, adivinhos e charlatães postam-se à porta dos ricos e os convencem de que alcançaram dos deuses, por meio de sacrifícios e encantamentos, o poder de delir com folguedos e festas as faltas que eles ou seus antepassados tivessem cometido. No caso de querer alguém causar dano aos seus desafetos, mediante remuneração insignificante, será fácil prejudicar indiferentemente o bom e o mal. Com encantações e fórmulas mágicas, conseguem, segundo afirmam, convencer os deuses a servi-los. Em reforço de suas pretensões, trazem o testemunho dos poetas, que deixam cômodo o caminho do vício. Para chegares aos vícios, por mais numerosos, é muito fácil. Macio é o caminho. Bem perto eles todos demoram. Antes a virtude, porém, o suor colocaram os deuses, e uma estrada comprida e íngreme. Aduzem também o testemunho de Homero sobre a possibilidade de influírem os homens nas divindades, como fazê-lo dizer que os próprios deuses se deixam dobrar. Com terem mais dignidade, poder superior e virtude. Apesar disso, conseguem os homens obter-lhes as graças e com libações e gordura queimada, com preces e vítimas, se porventura cometem qualquer infração ou pecado. Trazem também livros aos montes de Museu e Orfeu, filhos de Selene e das musas, conforme alegam e com cujas regras organizam o ritual dos sacrifícios.
o que lhes permite convencer não apenas particulares, como até mesmo cidades inteiras, de que é possível a reparação e purificação de qualquer crime por meio de sacrifícios e folguedos pueris, tanto em vida como depois de morto. A essas cerimônias dão o nome de expiação, atribuindo-lhes o poder de livrar-nos dos tormentos do outro mundo. A negligência de tais práticas acarreta terríveis sofrimentos. Todos esses discursos, meu caro Sócrates, continuou, em tantas variações, acerca da justiça e da maldade e da estima em que são tidas pelos homens e pelos deuses, que impressão imaginamos possam deixar na alma dos jovens que os escutam. Refiro-me aos bem dotados e capazes, por assim dizer, de apanhar do que ouvem de passagem e como num voo a conclusão de como devem ser e qual o caminho a percorrer para atravessarem a vida do melhor modo possível. Não faltará quem repita para si mesmo aqueles versos de Píndaro. Como escalar o muro intransponível pelo direito ou por caminhos tortos? A fim de passar seguro o resto da vida, estou cansado de ouvir dizer que a justiça não me será de nenhuma vantagem e, ao contrário, só me ocasionará trabalhos e dissabores, se além de ser realmente justo, eu não parecer que o sou. Porém, se for injusto e souber apresentar justiça, prometam-me uma vida somente comparável à dos deuses. Por conseguinte, visto proclamarem os sábios que a aparência manda na verdade e dirige à felicidade, é para esse lado que deverei voltar-me, à guisa de vestíbulo e fachada. Vou traçar ao redor de mim mesmo um simulacro da virtude, porém arrastarei atrás de mim a sutil e astuciosa raposa do sapientíssimo Arquíloco. Porém, já ouço alguém observar não ser fácil ao malvado ficar despercebido muito tempo. Sim, lhe responderemos, o que é grande não é fácil. O certo é que, se quisermos ser felizes, teremos de entrar pelo caminho a que vão dar os rastros do discurso. Para não sermos descobertos, fundaremos sociedades secretas e confrarias, sem contar com o recurso dos professores de persuasão, que nos comunicarão a sabedoria demagógica e a tribunícia, e ora à custa de argumentos, ora com o emprego da força, saberemos tirar partido de tudo, sem incorrermos em nenhuma penalidade. Porém, aos deuses nada escapa, não nos sendo possível violentá-los. Muito bem, mas e se eles não existirem ou não derem a mínima atenção aos negócios humanos? Por que essa preocupação de nos escondermos? Se existem de fato e se preocupam conosco, tudo o que sabemos deles é por ouvir dizer, ou o que nos contam os poetas em suas genealogias. Ora, esses mesmos poetas afirmam que eles são sensíveis a sacrifícios e oferendas, como a prece piedosa a que se deixam dobrar pelos homens. É preciso acreditar em ambas as coisas, ou em nenhuma. Se lhe dermos crédito, poderemos ser injustos e oferecer sacrifícios com o próprio fruto de nossa atividade. É certo que, se formos justos, escapamos do castigo dos deuses, mas, por outro lado, renunciaremos às vantagens da injustiça. Se formos injustos, pelo contrário, guardamos o ganho e, por meio de preces, convenceremos os deuses a relevar nossas faltas e transgressões, do que resulta, afinal, escaparmos ao castigo. Sim, mas no Hades ser-nos-ão impostas penas pelos crimes aqui praticados, ou aos filhos de nossos filhos,
Ora, meu caro, contestará quem souber fazer as contas, muito podem as expiações e os deuses libertadores, conforme declaram as grandes cidades e os filhos dos deuses, os quais, como poetas e na qualidade de intérpretes dos pensamentos divinos, nos asseguram que tudo realmente se passa dessa maneira.